Eu vou deixar os agradecimentos para o final, que eu acho sempre melhor. E aí vou começar logo nossa conversa, nosso debate. A gente pensar raça e classe e revolução. E aí, nessa tríade de palavras, talvez a mais central que articule as outras seja a revolução, a gente tem que começar a entender um pouco aspectos da formação social do Brasil, né? Como a gente lembra da época da escola e por aí vai, o Brasil surge enquanto uma formação social colonizada pelo europeu, que se instala aqui, comandando um processo de extermínio dos povos originários, chamado genericamente de índios, institui aqui uma empresa colonial de produção de produtos tropicais para exportação na Europa, né? Pau-brasil, cana-de-açúcar, e mais para frente café, borracha, por aí vai. Essa produção é tocada a partir de força de trabalho escravizada, trazida de África, a partir de um processo de violência inaudito até então na história humana. Nunca se viu. Tem um historiador que ele é conservador, liberal, nem é marxista, que é o Todorov, que ele fala que o processo de colonização das Américas foi o maior genocídio da história da humanidade, do século XVI até o século XIX. Foi um processo que desde os povos originários, maias, astecas, incas e por aí vai, os povos originários do Brasil, junto com os africanos trazidos para cá à força, você tem um processo de extermínio de milhões e milhões e milhões que, por exemplo, é infinitamente superior ao que foi o Holocausto dos judeus, o que não faz diminuir a gravidade do Holocausto, mas mostra que existem coisas piores na história da humanidade. E aí, quando é montada essa empresa colonial, a força de trabalho é basicamente demarcada pela cor. Isso é fundamental. E nesse processo de colonização dos Estados europeus, no que a gente chama de América, tem um episódio que é muito marcante, que não foi no Brasil, mas teve consequências em toda a América Espanhola, a América Portuguesa e por aí vai. Em 1655 teve uma revolta na Virgínia, em que pessoas escravizadas, trabalhadores brancos pobres, trabalhadores lavradores que estavam acochados por dívidas, se uniram numa revolta contra os grandes latifundiários da Virgínia. Nessa revolta aconteceu uma espécie de solidariedade classista transracial. Os brancos pobres, trabalhadores, trabalhadoras, os lavradores, que eram pequenos proprietários do que seria uma visão genérica de camponês, pequenos proprietários de terra, e os homens e mulheres escravizados. Eles se uniram, fizeram uma revolta, derrubaram o governador da Virgínia, ele teve que fugir e voltou para a Inglaterra, tomaram poder por mais ou menos 2 meses, foi quase uma proto-comando de Paris, tomaram poder por 2 meses, e a Inglaterra teve muito trabalho de esmagar a revolta. Teve que mandar vários soldados para o navio, e aí naquela época não existia avião, era navio, o navio demorava 2 meses, 1 mês e tanto para chegar da Inglaterra na América, então teve todo um processo de esmagamento que foi muito demorado. Quando essa revolta foi esmagada na Virgínia, 1 mês depois se aprova um novo código jurídico na Virgínia. Esse código jurídico, ele acaba com a escravidão de pessoas brancas, que ainda existia na Virgínia. Então, por exemplo, um trabalhador pobre podia ser escravizado a partir de dívida, e aí ser tratado igual a um trabalhador negro. E ele cria pela primeira vez a categoria social e jurídica do branco. Até então, até essa revolta na Virgínia, não existia em nenhum código jurídico a ideia de branco, existia a ideia de negro, que era a pessoa escravizada. Mas o branco não existia. Isso é muito importante. Sabia-se quem era branco, quem era negro. E quem não era negro era um simples não ser. A partir dessa revolta, os códigos jurídicos da Virgínia criam a categoria do branco, colocam ele como um sujeito de direito que não pode mais ser escravizado, instituem um processo de código civil burguês, muito antes da Revolução Francesa, que é: a partir de agora, quando você tem dívida, a execução da dívida em caso de não pagamento incide sobre a sua propriedade, mas não pode lhe escravizar. Que é um avanço frente ao Código Civil da Revolução Burguesa antes, né, tal. E aí institui, a partir daí, uma solidariedade racial.
Porque a partir de então, o branco pobre passa a ter um status social e jurídico a despeito da sua classe frente à população negra escravizada. Porque agora ele não pode mais ser escravizado, agora ele é tratado como um sujeito de direito, agora ele é tratado como um cidadão, no sentido burguês moderno da palavra cidadão, e agora, frente ao negro, ele passa a receber certos privilégios que antes ele não tinha. Por exemplo, um grande latifundiário, se matasse o seu escravo, ele não era preso. Era considerado um crime. A partir de agora, todo branco, fosse proprietário de escravos ou não, que cometesse uma violência contra uma pessoa negra, não era mais, por exemplo, julgada. Ou seja, se cria um novo sistema de dominação, que procura criar um elemento de solidariedade racial entre a classe dominante branca e a classe trabalhadora pobre branca, no sentido de impedir a união entre a classe trabalhadora no seu segmento escravizado negro e o seu segmento branco não escravizado pobre. Compreendido? Esse elemento é fundamental. Por quê? Essa experiência da Virgínia se propagou por todas as colônias das Américas. E aqui no Brasil, também, especialmente na época da Reforma Pombalina, começou a se pensar com muito mais qualidade o processo de dominação e a tentativa de impedir o elemento de solidariedade entre o trabalhador mestiço, branco, pobre e a pessoa escravizada. E aí é que está. O Brasil, quando a gente fala que o Brasil é uma sociedade escravagista, não é porque só teve um regime de escravidão. É porque a instituição da escravidão, enquanto centro do sistema produtivo, foi pensada também como centro do sistema de dominação. De tal sorte que aqui, a coroa portuguesa e a administração colonial tomaram várias medidas também jurídicas para instituir esse elemento de solidariedade racial transclassista. Para que o branco pobre se veja não como elemento das classes do trabalho, mas como branco, primeiramente. E por que isso é fundamental? A partir do século XIX, vai cair. A partir do século XIX, quando começa um processo de desenvolvimento capitalista um pouco mais acelerado, e aí depois vem o fim da escravidão, proclamação da República, e a primeira Constituição Republicana, junto ali no final do século XIX, começo do século XX, você já tem um processo de desenvolvimento do capital muito maior, de crescimento de nichos capitalistas na sociedade brasileira, que ainda não era plenamente capitalista. Esse processo de fim da escravidão fez com que a classe dominante brasileira fez um negócio muito esperto, especialmente o senador, toda vez eu esqueço o nome dele, Vergueiros de alguma coisa. Era senador por São Paulo, que foi o primeiro cara a organizar a imigração de trabalhadores europeus para cá, para o Brasil. Tinha rolado a Revolução no Haiti, em que os homens e mulheres escravizados tomaram poder, mataram os proprietários brancos latifundiários, instituíram a primeira República Negra da história e acabaram com a escravidão. E aí a classe dominante brasileira, a elite colonial brasileira, ela tinha um medo danado do que se chamava de haitianização do Brasil. Até a Revolução Russa de 17, o grande medo da classe dominante era o Haiti. Aí depois, com a Revolução Russa, o grande medo virou os comunistas e a gente tomou o lugar do Haiti. Tanto que, inclusive, a polícia brasileira foi criada quando a família real veio para o Brasil, e tem uma matéria do jornal Carioca que cobra a criação da polícia, e ele fala que precisamos criar uma polícia que a eles, os escravos, incutem medo e a nós segurança, para não corrermos o risco de acontecer no Brasil o que aconteceu no Haiti. Essa é uma antecedente da Polícia Militar Brasileira. Inclusive, o brasão da PM do Rio de Janeiro é o mesmo da época do Brasil Colônia, com a família imperial, quando veio para cá. Então, a polícia brasileira, uma antecedente dela, foi criada para impedir que acontecesse no Brasil o que aconteceu no Haiti, uma revolução de pessoas escravizadas. E aí, a classe dominante brasileira percebe o seguinte, a gente não pode permitir que aqui aconteça uma solidariedade de classe transracial. Então, incorpora plenamente o discurso da supremacia
branca, né, um discurso do racismo científico, que estava fazendo muito sucesso na Europa na época, de que o negro é inferior porque o crânio dele é menor, porque a gente mediu o crânio, e o cérebro é menor, porque a gente tirou um pedaço do cérebro, ele viu que na parte esquerda do cérebro do negro, o cérebro é um pouco mais para baixo, e aí ele pensa menos, tem menos memória e tal. Todo aquele discurso de supremacia racial. Importa uma porrada de trabalhadores brancos da Europa, né, da Itália, da Alemanha, da Polônia e por aí vai. Cria um discurso oficial, porque veja, isso é um discurso oficial do Estado brasileiro, é um bagulho que os presidentes, por exemplo, da República, que a gente chama de República Velha, diziam, que é, o Brasil é um país atrasado porque é um país mestiço. Um país mestiço, aqui não é um país branco, aqui teve muito preto, muito índio, ou então o Brasil é um país atrasado porque é um país tropical, e povos de clima tropical são necessariamente povos indolentes, preguiçosos, e não conseguem produzir muita riqueza. Esse foi o discurso oficial do Estado brasileiro até 1930, quando Getúlio Vargas sobe ao poder. Então veja, se cria um discurso de estigmatização da nação brasileira a partir do seu caráter negro e indígena, nesse caso um caráter não branco, traz um contingente gigantesco de força de trabalho branca da Europa, se faculta para essa força de trabalho branca da Europa possibilidades de mobilidade social que a população trabalhadora negra não teve. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, os programas de imigração davam direito de acesso à terra. Então, se formou no Rio Grande do Sul uma comunidade de pequenos lavradores, o que seria mais próximo de camponeses, com acesso à terra, com capacidade de prosperar financeiramente, que a população negra não teve. Assim como em São Paulo, várias famílias que hoje são de classe média são descendentes europeus que vieram para cá no século XIX e tiveram possibilidades de mobilidade social que a população negra não teve. E aí se institui no Brasil uma dinâmica que é muito interessante. Veja, o Brasil é um país de capitalismo dependente. E essa palavra significa muito. Não é uma palavra a mais. É uma palavra central na compreensão da gente, do nosso país, da nossa luta política. O que significa ser um país de capitalismo dependente? Significa basicamente, fundamentalmente, três coisas. Coisa número 1, a gente tem um papel subordinado na divisão internacional do trabalho. O sistema capitalista é mundial, o Brasil é tão capitalista quanto a França, a Alemanha, os Estados Unidos, só que a forma de ser capitalista do Brasil não é o mesmo da França, não é o mesmo dos Estados Unidos, não é o mesmo da Alemanha. A Alemanha, por exemplo, é um país de capitalismo central, com altíssimo nível de desenvolvimento científico-técnico, com soberania política, com controle do seu sistema financeiro, com protagonismo na geopolítica mundial. O Brasil é um país de capitalismo independente, que é basicamente uma grande fazenda misturada com um grande cassino, uma produção centrada na agroexportação, por isso grande fazendão, com outro polo na especulação financeira, seja a partir do sistema da dívida, passando pelo rentismo, que perpassa toda a economia. E aí, um exemplo básico. Uma loja como a Ricardo Eletro, o grande lucro dela não é vender eletrodoméstico. O grande lucro dela é fazendo especulação financeira em cima das vendas de eletrodoméstico que ela faz, colocando juros, por exemplo, de 120% no carnê. Então é toda uma economia voltada para a especulação financeira e para a produção agropecuária sem ciência e tecnologia desenvolvida, sem domínio científico-técnico, sem controle da sua moeda, sem controle dos fluxos financeiros, sem controle dos seus recursos naturais. O Brasil já é o terceiro país do mundo com mais terras na mão de estrangeiros. A gente só perde para a Rússia e para a Uganda, por exemplo. Os poços do pré-sal do Brasil estão quase todos nas mãos de multinacionais, da Noruega, da Inglaterra, da Holanda, da China e por aí vai. O sistema elétrico brasileiro, obra inclusive do governo Dilma, está quase todo na mão de empresas chinesas. E por aí vai. Os remédios que a gente toma, 80% da química dos remédios são importadas porque a gente não produz internamente. Ou seja, nós somos um país de capitalismo dependente que tem um papel subordinado na divisão internacional do trabalho e que tem a sua economia basicamente controlada hoje pela economia estadunidense, que ainda é central no controle da economia brasileira, e depois vem China, França, Alemanha e por aí vai. Por sermos um país de capitalismo dependente com um papel subordinado, isso significa que nossa economia funciona estruturalmente transferindo riqueza para fora.
Então, o Brasil é uma máquina de produzir riqueza e enviar para fora. E a gente pode pensar isso a partir de vários exemplos. Por exemplo, uma empresa como a Ford, que é uma empresa norte-americana que tem fábricas no Brasil, ela vende os carros no mercado brasileiro, no Mercosul, e faz a remessa de lucros para fora. Paralelo a isso, ela vende peças da sua matriz norte-americana para as filiais brasileiras que montam com valor superfaturado. Porque esse valor realiza um processo de transferência de valor da subsidiária brasileira para a matriz, aliado a descontos, isenções fiscais que o Estado dá o terreno, e por aí vai, etc, etc, programas de incentivo. Então, nossa economia ela funciona estruturalmente transferindo riqueza para fora. Toda multinacional no Brasil, ela manda seus lucros para fora. E a última vez que se tentou instituir uma lei de remessa de lucros no Brasil para controlar e dar uma reduzida nesse envio de riqueza para fora foi no governo João Goulart, em 1964. Nunca mais se foi debatido com seriedade, por exemplo, no Congresso Nacional, uma lei de remessa de lucros no Brasil. E aí, ser um país dependente com papel subordinado na divisão internacional do trabalho, transferir estruturalmente riqueza para fora, implica em outra coisa, que é... E aí isso é a questão de lógica, veja. Se nós somos uma economia que está estruturalmente transferindo riqueza para fora, a gente precisa dar um jeito para manter o nível de acumulação de capital internamente. Né? Imagine que se a economia brasileira fosse um balde, por exemplo. Se o balde tem um furo que está vazando, uma hora a água do balde vai toda embora, se ela não for reposta. Então a gente está transferindo estruturalmente riqueza para fora. E como é que se compensa isso a nível interno? Se compensa com níveis sempre mais intensos de exploração sobre a força de trabalho brasileira. É o que o Rui Mauro Marini chamaria de superexploração da força de trabalho. A força de trabalho é sempre em ritmos mais permanentes, seja a partir de mecanismo de mais-valia absoluta, seja de mais-valia relativa, ela é sempre mais explorada em ritmos cada vez maiores, porque essa exploração cada vez mais intensa da classe trabalhadora garante uma manutenção do nível de acumulação de capital interno a despeito da constante transferência de valor. Tranquilo isso? Ficou muito tranquilo não, né? Mas enfim. Nas perguntas a gente pode melhorar a explicação. Eu estou sendo meio ligeiro porque eu tenho muita coisa para falar e quero chegar no ponto G da revolução. Então veja, essa economia dependente, que funciona estruturalmente transferindo valor para fora, superexplorando a sua força de trabalho com papel subordinado, ela tem alguns problemas. Aqui no Brasil nunca teve estado de bem-estar social. Não teve porque não pode ter. Aliás, nunca teve estado de bem-estar social na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, na Guiana, etc, 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 etc. Porque as economias periféricas não conseguem montar esses sistemas políticos com maior nível de estabilidade democrática e de igualdade, distribuição de renda. De tal sorte que aqui, para controlar o que o Alberto Passos Guimarães, que é alagoano, chamava de classes perigosas, é necessário níveis de dominação, de violência, que são incomparáveis com o que existe no centro do sistema capitalista. Por exemplo, a polícia toda da Inglaterra, para matar 400 pessoas, ela demora mais ou menos 1 ano e meio a 2. Polícia do Rio de Janeiro, para matar 400 pessoas, ela consegue isso em números oficiais se pá em 1 mês, e a gente sabe que os números oficiais são sempre abaixo do que é a realidade, né? Então, a gente convive com níveis de violência, níveis de brutalidade, formas de dominação mais bárbaras, infinitamente maior do que os países do capitalismo central. Então, nosso Estado burguês, ele mata muito mais, ele encarcera muito mais. A violência das classes dominantes a nível privado, nem preciso falar, Alagoas, por exemplo, é um Estado que tem vários latifundiários, que tem as suas milícias armadas que matam. Volta e meia, um sindicalista que está falando uma coisa que não quer, um trabalhador que está reclamando, um padre da Igreja Católica que é a favor da luta pela terra e aí está falando besteira lá e o capanga do lado fundiário do usineiro vai lá e mata. Então a gente convive com um nível de violência política que não perde nada para a Colômbia, por exemplo. Outro dia desse, eu achei muito engraçado.
e que a prova de Harvard é uma merda, a Tabata Amaral, ela foi dar uma entrevista, né? Aí ela falou assim: na história brasileira, nós só conhecemos duas pessoas que foram mortas por suas ideias políticas: a Marielle Franco e a Ceci Cunha. Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei um dado que está incompleto, mas enfim, é a base de dados que eu consegui, que da Constituição de 88 até 2016, 1.865 militantes políticos foram assassinados no Brasil. E repito, esse dado está muito abaixo do que é a realidade. Muito abaixo mesmo. Porque eu, por exemplo, percebi que tem vários casos de militantes da MST assassinados, que o cara é assassinado num assentamento, claramente foi um crime político, mas a polícia vai e diz que foi crime passional, e diz que foi acerto de contas, que é uma categoria metafísica muito boa do jornalismo policial e da polícia, acerto de contas. E aí acabou. E aí, enfim, inventa qualquer desculpa para não colocar como crime político, que a gente sabe que foi, né? Então veja, a gente convive com um nível de violência que é até difícil. Tem um amigo meu, que é de partido lá em Pernambuco, Pedro Guerreiro, ele estudou medicina em Cuba, né? E ele teve uma dificuldade da porra de explicar pro cubano como é que no Brasil tinha tiroteio todo dia, a gente não está em guerra civil. Cubano não conseguia entender isso. Mas como assim? Porque na época que o Pedro Guerreiro estava lá, foi na época do caso do Amarildo, né? Do assassinato do companheiro Amarildo. E aí o cubano, curioso, querendo entender, tipo assim, meu irmão, porque no Rio de Janeiro a polícia tá todo dia dando tiro, matando gente, tem tanque de guerra, tem helicóptero, tem metralhadora .50 apontado pra favela, tirando de cima. Você não está em guerra civil. E o Pedro foi tentar explicar para ele um conceito, que não é nem um conceito, é mais uma ideologia de financiamento, na realidade, da violência urbana, do enfrentamento à violência, que é o que eles usam para justificar isso. E o cubano não conseguia entender. No universo simbólico dele, se você está todo dia trocando bala, nem trocando bala na real, está todo dia sendo gente assassinada, se o Estado está usando um tanque de guerra, helicóptero blindado, metralhadora .50 quando a população está em guerra civil. E aí Pedro teve que explicar para ele que o nosso normal, que não significa que é positivo, normal é outra categoria sociológica. O nosso normal, o nosso cotidiano é esse, é o cotidiano da dominação burguesa no Brasil. E aí que isso cria um problema para a burguesia. Porque veja, o capitalismo existe se legitimando a partir de um discurso democrático, né? Do Estado de Direito, estamos aqui um advogado, ele aprende isso na universidade, né? Do Estado de Direito, da Constituição, do respeito às leis, do positivismo jurídico, do Hans Kelsen, esse negócio todinho. Ele aprende na faculdade, a gente aprende que existe uma democracia, que a gente vota, que é bonito, que a gente escolhe os governantes, que a gente escolhe as políticas, que a política funciona de acordo com a lei, que tudo funciona de acordo com a lei, e que é um país democrático, né? Ela tem oportunidade para todos, e se você é pobre é porque você não se esforçou o suficiente, porque a meritocracia depende do seu esforço, etc, etc. Como compatibilizar essa ideologia burguesa, republicana, de igualdade? Foi, tá acabando o tempo já? Tá me encarando aí, pô. Como compatibilizar essa ideologia burguesa de liberdade, de igualdade, de fraternidade, de democracia, de Estado de Direito, com uma realidade fática em que você tem um Estado, como no Rio de Janeiro, em que a polícia, junto com o governador, está no helicóptero mandando bala e dizendo que tem que acertar na cabecinha, que é isso mesmo, que é bonito, e que não é novidade, viu? É outra coisa muito importante. Desse mesmo eu estava conversando com o Adriano, no dia que eu cheguei aqui, foi quando? Terça-feira? A Adriano estava me falando que ele achou que Paraisópolis foi uma ruptura numa barreira civilizatória. Eu discordei da Adriano, eu falei, Adriano, em 2007, governo Lula, a polícia do Rio de Janeiro foi lá, matou 17 pessoas, falou que foi troca de tiros, como sempre, né? Que é outra coisa que eu brinco, que
a bandidagem brasileira é a pior do mundo, né? Porque ele sempre troca tiro com a polícia nunca leva um tiro. Ou então, quem sabe, a polícia brasileira era aprender aquele truque do Neo, da Matrix, que a bala vem e desvio. Aí a polícia vai e mata 17 pessoas, perguntaram pro Lula o que ele achava disso, o Lula falou, companheiro, não se responde bandido com flores. Legitimou o assassinato de 17 pessoas. Então, assim, esse discurso oficial não é novidade. Na nova República Brasileira, da Constituição de 88 até hoje, o único líder político que pode dizer que tentou fazer uma política de segurança diferente é o Leonel de Moura Brizola, quando foi governador do Rio de Janeiro. Fora Brizola, mais ninguém tem moral, ninguém tem moral para dizer assim, não, quando eu fui governador, quando eu fui ministro, quando eu fui presidente, eu tentei mudar a política de segurança no Brasil, que é fundamental no extermínio da população negra. Enfim, voltando. E aí, veja, é preciso uma forma de legitimar tudo isso, justificar tudo isso e fazer esse encontro entre a realidade de genocídio da população negra trabalhadora, a realidade de violência onipresente, de violência no campo, de violência nas favelas, de violência nos morros, de perseguição a sindicalistas, de perseguição a movimento estudantil, de perseguição a militantes, a jornalistas, a ativistas dos direitos humanos. Preciso fazer esse casamento entre essa realidade e a ideologia jurídica burguesa republicana. Quem faz esse casamento? O racismo. E aí esse ponto é muito importante. Tem um documentário que concorreu ao Oscar, que é o Democracia em Vertigem. Documentário que as pessoas gostaram, choraram, ficaram emocionadas. A diretora, inclusive, outro dia desse, a gente trocou uma ideia no Instagram, ela falou que assiste meu canal, falou que gosta e tal. Muito de boa, inclusive, a Petra, muito simpática. Mas o documentário ele tem um problema. Ele parte de uma concepção de democracia que é assim, a democracia brasileira não era boa, mas estava melhorando. Porém, contudo, todavia, veio um golpe e aí fudeu. Né? Veio o golpe, e aí depois do golpe Bolsonaro, e por aí vai. Qual é o problema dessa concepção? Na visão que se coloca que a democracia brasileira não era boa, mas estava melhorando, durante esse período histórico, foi um período em que a população carcerária mais cresceu na história da República Brasileira. Atenção, esse dado é importante. De 2013 até 2015 foi o período em que a população carcerária mais cresceu na história da República Brasileira. Mais que no período FHC, mais que no período Collor, mais que no período Sarney, mais que no período dos militares, mais que no período JK, mais que no período Vargas, mais que no período Dutra. A população carcerária brasileira explodiu. Hoje a gente tem mais de 800 mil presos, um terço deles nem sequer julgados foram. Estão em prisões provisórias que deveriam ser legais, deveriam ser provisórios, né? Mas, enfim, estão lá presos. Nem preciso dizer a maioria pobres, pretos, favelados, homens entre 18 e 29 anos. Foi o período na história republicana brasileira que a população carcerária mais cresceu. Foi o período que o número de pessoas negras assassinadas pelo Estado cresceu de maneira violenta. Foi o período que o número de mortes no campo também cresceu de maneira assustadora, especialmente a partir de 2009. 2009 tem um pico. Fosse um gráfico, o negócio faria assim, vinha assim, 2009. Uou! Pessoas assassinadas no campo. Ou seja, se concebe um sistema como democrático a despeito do fato de ter a polícia que mais mata no mundo e ter o terceiro sistema carcerário que mais encarcera no mundo e se pá, o pior sistema carcerário do mundo. Se pá, o Brasil tem hoje o pior sistema carcerário do mundo em termos de violação de direitos humanos e tortura. Então, como é que você consegue conceber isso como uma democracia a despeito desses dados? É simples. O racismo é, dentre outras coisas, um sistema de desumanização do ser negro. Então, foi muito bem colocado pela fala que me precedeu, Tainara. O racismo, ele faz com que o ser negro não seja visto como plenamente humano. A partir disso, você consegue fazer com que o nível de convivência entre um processo e um discurso oficial de democracia e o extermínio de 70, 60 mil pessoas
não encontre tanta contradição. Porque a gente bem sabe, né? Quando morre alguém com sobrenome alemão, que é o caso, aquele caso da Suzanne von Richthofen. A menina matou os pais, já é um bagulho meio sinistro, matou os pais, como diz no interior, vai correr bicho, né? Porque, enfim, vai correr bicho. Mas assim, o caso ganhou tanta repercussão midiática, tanta coisa assim, porque foi uma família rica com sobrenome, né, alemão, holandês, sei lá que porra é essa. Diariamente, e aí tem um documentário que é perfeito nisso, que é o TV A Cebosa, que foi produzido pelo Departamento de Sociologia da UFPE, que ele mostra que, ó, as pessoas da classe trabalhadora negra, geralmente assassinadas, elas são mostradas não como seres humanos, nos programas policiais, como coisas. Então assim, fulano, 15 anos, levou 4 tiros no Ibura. Segundo a família, ele tem envolvimento com drogas. Bronca, muita bronca. Aí ele vai fazer o comercial, lavar, do lavão, o sabão, que não sei, pronto. A pessoa não é tratada como humana. Não se fala da sua história de vida, dos seus sonhos, dos seus hobbies, o que ela gostava, quem ela era amigo de quem, namorava quem, ouvia o que, assistia que filme, sabe? Ela não é humanizada. Ela é uma coisa que foi, passou, e aí próximo caso. Então o racismo ele é um instrumento fundamental que ele dá uma liga ao capitalismo dependente, também a nível de relações de exploração. Porque repare bem, hoje no Brasil, cerca de 90% da força de trabalho brasileira recebe menos que 2 salários mínimos. Eu, quando comecei a trabalhar, com 16 anos, eu fui trabalhar entregando água mineral. Né? E nessa época eu não era esse homem alto e forte que eu sou hoje, né? Eu tinha só 1,50 m, eu era pequenininho, tinha uns 48 quilos. E eu trabalhava no sol da desgraça, entregando água mineral, né? Com 5, 6 garrafões na bicicleta, e os garrafões pesavam bem mais do que eu. Né? E aí, na época, o salário mínimo era mais ou menos R$600, eu trabalhava para ganhar R$250 por mês. Que é mais ou menos 1/3 do salário mínimo, na época. E eu trabalhava 8 horas por dia. Carregando um peso da desgraça horrível. Tendo que lidar com a classe média racista. Foi aí que eu peguei um ranço, um ódio intenso. E queria só ser leninista, mas aí tem essa coisa da vingança stalinista, tá me puxando. Brincadeira. E aí, repare, o fato de eu estar trabalhando, um adolescente, 16 anos de idade, novinho, já cara mesmo de adolescente. O fato de um adolescente de 16 anos estar numa bicicleta, trabalhando 8 horas por dia, carregando um peso equivalente a 115, 120 quilos, que é o dobro do seu peso, e isso não chocar ninguém, porque isso nunca chocou, veja, nunca chegou ninguém dos que eu entregava água mineral para perguntar assim: meu filho, você não deveria estar estudando, não? Hoje eu consigo pensar isso teoricamente de maneira muito evidente, assim. Eu passei 1 ano entregando água mineral, um adolescente em idade escolar, que deveria estar o quê? 16 anos é primeiro e segundo ano, né, mais ou menos. Idade escolar deveria estar ali no ensino médio, e eu estava estudando à noite, né? Mas nunca chegou ninguém para dizer assim: meu filho, essa hora você trabalhando, tão jovem, você não está na escola não? Você está estudando? Como é que está? Nunca. Ou seja, o processo de trabalho precário do qual eu estou submetido é legitimado a partir de ideologia racista. E as pessoas que eu entreguei água mineral, eu tenho certeza que grande parte delas são bons pais, boas mães, pessoas que são consideradas pessoas de bem, católicos, evangélicos, pessoas tementes a Deus. Alguma delas talvez seja até militante, faça uma caridade, leve uma sopa para os pobres ali numa praça e tal. Mas a subjetividade montada pelo racismo faz com que ela não visse problema naquela cena. Assim como o Brasil, enquanto país, não vê problema o fato de 6 milhões de mulheres, majoritariamente negras, ganharem a vida como trabalhadoras domésticas. Assim como o racismo faz com que não seja um problema o fato de existir de 7 a 9 milhões, aí está dando certo, também de mulheres, também majoritariamente negras, que tentam complementar a renda a partir de Avon,
Natura, Jequiti e por aí vai. Que é também um mecanismo de exploração fudido. Percebe? Então, o racismo ele garante um tipo de relação de trabalho, um tipo de relação de produção que são trabalhos que são péssimos, pagam mal, que são com condições de saúde horríveis. O Brasil é um dos países que mais tem acidentes de trabalho do mundo. Segundo o último levantamento do CAGED, se não me falha a memória, 510 mil acidentes de trabalho todos os anos. E esse número, de novo, está abaixo da realidade. São números que são subnotificados com certeza, assim, absoluta. Assim como nas obras da Copa, o número de trabalhadores da construção civil que morreu, ou o número de trabalhadores que morreu construindo aqueles elefantes brancos, aqueles absurdos lá de Giral, Belo Monte, aquelas porcarias que não servem para absolutamente nada. Inclusive, abre parênteses, informação, saiu um levantamento da Associação dos Engenheiros do Rio de Janeiro, mostrando que Belo Monte e Giral não são sustentáveis porque não tem capacidade de vazão, de gerar os quilowatts necessários para se autofinanciar. Nós estamos vendo, talvez, um dos maiores elefantes brancos da história da República Brasileira, depois da Transamazônica, a merda que os militares fizeram lá. O governo do Lula e Dilma conseguiram, quem sabe, superar os militares. É um grande feito. Então, veja, o racismo, ele é funcional para tudo isso. Ele é funcional para a gente chamar de democracia, um negócio que mata 60 mil pessoas todo ano. Ele é funcional para a gente chamar de democracia, um negócio que a população carcerária cresce 135% ao ano. Ele é funcional para a gente chamar de democracia, um negócio que 1/3 da população encarcerada não passou nem sequer por julgamento. Ele é funcional para legitimar a existência de um bagulho chamado autorresistência, em que na maioria dos processos, o que é autorresistência? Quando o policial diz que matou uma pessoa por legítima defesa. Via de regra, quando você vai ver os processos, o policial nunca testemunha. Então o policial ele chega lá, ele diz, foi assim que aconteceu. O juiz e o promotor falam, beleza, suave, foi assim mesmo e encerrou o processo. Ele é funcional para a gente não ver problema em existir ainda uma arquitetura da época do Brasil escravidão, da época do Brasil colônia, do quartinho de empregada que fica lá nos fundos, e a mulher tem que trabalhar de 10 a 14 horas e muitas vezes dormir, né, que ainda existe muito, dormir na casa do patrão, trabalhar de domingo a domingo, de 7 horas da manhã até 10 horas da noite. O que é que isso significa? Se tudo isso que eu falei estiver correto, e eu acho que está, eu não inventei nada, eu falei basicamente aqui as contribuições de Clóvis Moura e de Rui Mauro Marini, e de Florestan Fernandes também. Se tudo isso que eu falei estiver correto, isso significa que o enfrentamento ao racismo passa por colocar na ordem do dia a Revolução Socialista no Brasil. E aí vou caminhar para a conclusão, já falei quanto tempo? Já falei 40 minutos? Eu estourei o tempo, né? Porra, era para ter avisado, enfim. Eu vou concluir, marca aí 5 minutos, por favor. Veja, por que a Revolução Brasileira? Né? Porque alguém pode pensar assim, porra, Jones, revolução, a gente tá fudido, o Bolsonaro tá eleito, tá numa merda do caralho. Agora não é a hora da frente ampla com o Luciano Huck? O programa lá tá velho pro Brasil todinho, ó. Imagina. Então, eu acho que não. Eu acho que agora não é a hora da frente com o Luciano Huck. Peço desculpas ao meu amigo Flávio Dino, ele gosta da brother do Luciano Huck. Toda semana eles estão juntos. Veja, no Brasil, e esse é um dado que acho que a gente tem que refletir com muita seriedade. No Brasil, nesse mesmo período, que foi o período que a população carcerária brasileira mais cresceu na história da República, que o número de pessoas assassinadas não parou de crescer, foi o período da história brasileira que mais se aplicou políticas de igualdade racial. Foi o período de criação da CEPIR, Secretaria de Políticas de Igualdade Racial, foi o período de aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, foi o período de aprovação da Lei 10.600 e essa mesmo, que institui o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Foi o período de instituição da política de cotas nas universidades e concursos públicos. Foi o período em que o discurso de representatividade no seio do Estado burguês mais teve incidência. Então tinha muito secretário, subsecretário de Secretaria de Direitos Humanos de cidades, estados, pessoas negras, oriundas
de militância. O Lula, por exemplo, indicou Joaquim Barbosa, além dos méritos jurídicos que ele tem na comunidade dos juristas, também porque ele queria ser o primeiro cara a indicar um jurista negro para o STF, fez uma merda, como toda indicação do PT para o STF foi uma bosta, isso é outro assunto. E enfim, nesse mesmo período, o racismo não se enfraqueceu em nada. Veja, no maior período de aplicação de políticas de igualdade racial na história brasileira, o racismo não se enfraqueceu em nada. E pós esse período vem Bolsonaro. Ou seja, a gente não avançou em nada na compreensão da consciência, da importância da luta antirracista para a maioria do povo brasileiro. Porque se a gente tivesse avançado, o Bolsonaro teria mais dificuldade de ser eleito. Premissa lógica. Se a gente tivesse avançado, o Bolsonaro teria mais dificuldade de ter sido eleito. Então tem um problema aí para a gente pensar. Um problema sério. Tem um problema para a gente pensar que é a CPI foi derrubada sem um traque de massa na rua. Fechou a CPI. Inclusive, quem queria fechar a CPI já era o governo Dilma, viu? Que queria tirar o status de Ministério da CPI, juntar tudo no Ministério da Cidadania, que era o que Temer fez, mas a própria Dilma já queria tirar o status de Ministério da Secretaria de Igualdade Racial. E não teve um traque de massa na rua. O Estatuto da Igualdade Racial, ele foi, na prática, destruído, porque, enfim, não orienta mais nenhum tipo de política pública, e não teve um traque de massa na rua. Nada. Nada. As políticas de cotas estão sendo desmontadas. E outra coisa, nem precisa desmontar a política de cotas, basta tirar a universidade, tirar o orçamento da universidade. Porque, por exemplo, se você tira a assistência estudantil, as políticas de permanência, você na prática inviabiliza a política de cotas. Acabou. Nem precisa desmontar. Dá muito trabalho, votar no Congresso, não sei o quê. Basta você cortar a avaliação estudantil. Acabou. O estudante negro ele vai entrar e sai, porque ele tem condições de se manter. Simples assim. Então a gente tem que pensar o que foi feito nesses últimos anos. Foi importante? Foi. Ampliou o debate sobre a questão racial no Brasil? Não tenho dúvidas. Agora, também gerou muito dinheiro para gente liberal, oportunista, que anda com o Banco Itaú, fazendo propaganda empoderada, dando consultoria para Banco Itaú, dando consultoria para a Rede Globo, indo no programa da GNT, indo no programa da Fátima Bernardes, o que em si não é um problema, porque se a Fátima me chamar eu vou também. O problema é que discurso a gente faz, que programa político a gente está defendendo. Porque veja, nos últimos anos, falar de questão racial gerou muito... Já está rindo até agora. Falar de questão racial no Brasil nos últimos anos gerou muito dinheiro, viu? O Itaú ele tem uma fundação gerida pela Neca Setúbal, que era a manager da Marina Silva, que gera muita grana pra gente falando de questão racial, de combate antirracista. Só que nesse discurso de combate antirracista desse povo, que gosta muito de andar com o Banco Itaú, não aparece a palavra dependência, não aparece a palavra imperialismo, não aparece a palavra luta de classes, não aparece a palavra marxismo, não aparece a palavra classe trabalhadora, exploração, mais-valia, Estado burguês, revolução e por aí vai. E aí, para concluir de verdade, eu escrevi um texto quando eu assisti Bacurau. Grande filme, maravilhoso. Tive raiva porque eu assisti no cinema. E aí a pequena burguesia ficava emocionada, batendo palma, gritando, fazendo ato, hashtag militando no cinema. Enfim, foi horrível. Mas o filme foi bom. E aí, eu aproveitei o filme Bacurau para fazer uma reflexão, que é: se a linguagem política que a gente usa não é perigosa, ou seja, se ela pode ser assimilada pelo Estado burguês, se ela pode ser assimilada pelo mercado, se ela pode ser assimilada pelas instituições vigentes, ela tem um problema. Então, por exemplo, a Globo, recentemente, e aí eu vou jogar isso também para a gente fazer um debate. A Globo, recentemente, numa novela, apareceu uma personagem da Globo lá, falando, explicando o que é lugar de fala. Assim como a Globo da GNT, que é aquele que a GNT é
o aparelho ideológico, o aparelho de hegemonia da Globo para difundir liberalismo nos seus movimentos políticos, né? A GNT é um canal militudo a vida todinha. A GNT fala de empoderamento, a GNT fala de representatividade, a GNT fala de igualdade de oportunidades e por aí vai. Então a gente tem que pensar, e aí esse momento é muito bom, porque veja, o momento da derrota, ele não é todo negativo. Fazendo uma metáfora esportiva, um bom lutador de boxe, quando ele perde uma luta, ele para analisar por que ele perdeu e aproveita a derrota para melhorar seus fundamentos. Né? Alguém pensou assim, Jones luta boxe? Não, mas eu assisti todos os filmes do Rock Balboa. Então veja, esse é o momento da derrota, ele é muito bom para a gente pensar também o que foi que a gente fez de errado. O que foi que a gente errou a nível de tática, de estratégia, de política de alianças, de concepção teórica, e reconstruir uma agenda revolucionária nesse país. Claro que alguns têm mais responsabilidade nisso do que outros, né? Né? Alguns andaram mais com o PMDB, com o DEM do que outros, e por aí vai. Mas é o momento de geral refletir para a gente pensar concretamente a construção da Revolução Brasileira. Porque, para concluir de verdade, fora de uma luta pela Revolução Brasileira, que vai ser a Revolução Negra, porque a maioria da classe trabalhadora brasileira é negra, porque existe uma centralidade da questão racial na luta de classe brasileira. Fora de uma Revolução Brasileira, a gente não consegue de verdade superar os dramas fundamentais desse país. A gente não consegue parar o extermínio da população negra, a gente não consegue parar o encarceramento em massa, a gente não consegue parar o empobrecimento da classe trabalhadora, o processo de retirada de direitos, o esmagamento do nosso povo, a entrega das riquezas internacionais, das riquezas nacionais para as multinacionais. Esse é o momento da gente pensar numa estratégia revolucionária concretamente. Mas não a revolução como algo abstrato, a revolução como uma estratégia que se materializa no dia a dia, na atuação do movimento estudantil, no movimento sindical, no movimento quilombola, no movimento de mulheres, no movimento negro, no movimento LGBT, nos movimentos de defesa do meio ambiente e por aí vai. Esse é o momento. Porque tudo que a gente tentou de pequena política deu errado. E a gente está vivendo um Brasil que está cada vez pior. Se a gente quer que no futuro a gente possa dizer que mudou a correlação de forças, que conseguiu virar o jogo e que conseguiu de verdade construir um país que combate a exploração e toda forma de opressão, a gente tem que colocar a revolução na ordem do dia. Essa é a tarefa da nossa geração e eu acredito que eu não morro sem ver a Revolução Brasileira e olha que eu fumo, que significa que eu não vou viver muito. Obrigado.